Tá certo. Estamos ao vivo. E aí, meu povo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Se tiver um pouquinho de eco, tenha paciência que eu estou ajustando aqui o meu áudio, né? Tive um probleminha técnico, mas vai dar tudo certo, viu, meu povo? Meu povo, hoje a gente vai continuar falando sobre a diversidade do nosso planeta, certo? Hoje a gente começa a falar da Europa, mas antes de começar, algo que é muito importante a gente parar para pensar, certo? Por que eu preciso estudar sobre a Europa, Caio? Eu moro aqui na Maraponga, tu é longe. Por quê? Porque hoje, meu povo, e há bastante tempo, as relações entre os países são estabelecidas pela geopolítica internacional. A partir do momento que você conhece um pouquinho da característica de um país, que você vai manter relações diplomáticas, relações econômicas e relações culturais, você larga na frente. O Brasil, até então, é uma referência internacional quando a gente fala em diplomacia, em relações internacionais, em relações políticas internacionais. Desde a Segunda Guerra Mundial, nos destacamos aí no exterior por essa relação diplomática, por sempre ter um canal de atuação com os principais líderes do planeta, independente da característica política, independente da característica econômica, independente da característica cultural. O que é que a gente precisa sempre ficar atento e atenta, né, meu povo? Isso é fundamental porque, vamos supor que a gente vai fazer uma transação econômica, sei lá, com a Holanda. Se a gente já conhece um pouquinho como é que funciona a cultura holandesa, se a gente demonstra para o holandês, para a cultura, para o país, enfim, que a gente sabe como é que funciona, que a gente tem um mínimo de sensibilidade, de sintonia com o que ocorre lá, isso é como se fosse, eu gosto muito de tornar essa relação parecido com uma relação de um vendedor em uma loja. O vendedor em uma loja, ele com o carisma dele, com a simpatia, com a atenção, ele consegue, às vezes, convencer a pessoa a levar um produto que ela nem queria. A levar um produto que ela passou, foi em busca de outro e vai levar um outro pela simpatia, por ter uma pessoa ali para lhe ouvir, por ter uma pessoa para lhe escutar, para atender, né, o que você pede e, ao mesmo tempo, para lhe dar sugestões, porque a gente, às vezes, né, precisa de sugestões, não só em relação a compras, tá, meu povo? Mas em relação a dinâmicas políticas, a dinâmicas estruturais, e isso é interessantíssimo. Caio, a gente, diferente de outros países, no ensino fundamental e no ensino médio, estuda bastante países estrangeiros. Exatamente. Em relação a outros países, meu povo, a gente larga na frente nesse aspecto. Hoje, se a gente faz um simples comparativo com o currículo escolar norte-americano, você vai perceber geopolítica internacional, conhecer os países além dos Estados Unidos, somente em um ano, de 4 anos de ensino médio, por exemplo. E é uma disciplina que é ofertado facultativa. A pessoa faz se ela tiver interesse. Não é como a nossa grade curricular, que a gente observa, conhece vários detalhes, várias características desses países por aí afora. Porque vale lembrar, né, meu povo, apesar da distância, apesar das diferenças sociais, das diferenças culturais, fazemos parte do mesmo planeta. E um planeta que a gente já conversou bastante sobre o processo de globalização, que interage. Por mais que existam distâncias físicas, a internet proporciona, por exemplo, essa interação. E se eu tenho um mínimo de sintonia, se eu conheço um pouquinho de como é que funciona um país que eu estou concorrendo para vender um serviço, para vender um produto, eu vou largar na frente. Não tem para onde correr. Tá certo, meu povo? É importante a gente ter essa primeira explicação para que a gente possa entender o motivo da gente estudar a Europa, o motivo da gente no 8º ano ter observado bastante Estados Unidos, Canadá e América Central. Certo, meu povo? Vou dar continuidade aqui com vocês e aí a gente vai conhecer, primeiramente, né, a gente percebe a inserção do continente europeu, tá? Se a gente observa que o globo não possui uma vastidão tão considerável, tá? Dimensão territorial fica bem distante da dimensão territorial do Brasil, fica bem distante da dimensão territorial do continente asiático e
do continente africano, tá? Mas vale sempre lembrar, uma posição logisticamente estratégica, porque aqui a gente tem só o continente europeu, mas se a gente expandir para o mapa mundi, que está aqui no cantinho, ó, toda e qualquer transação comercial, relação comercial, voos internacionais, obrigatoriamente vão ter como ponto de parada em algum lugar do continente europeu. Em algum lugar do continente europeu você vai perceber e vai conseguir compreender isso. Por isso, da importância vital da gente conhecer um pouquinho sobre as características físicas, sobre as características naturais, e mais à frente da gente conhecer as características políticas e econômicas, tá certo, meu povo? Percebam aqui, né, parte da Rússia, né, a Rússia tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, né, o maior território de longe, o maior território, e aí os demais países. Beleza, meu povo? Vamos dar continuidade aqui. A gente percebe, meu povo, algumas diferenças históricas que fazem a divisão do continente europeu em relação à Ásia. Se você parar para observar aqui, ó, a definição de continente, diria que esse aqui é um continente só, que é uma grande quantidade de massa, uma grande quantidade de terra cercada por água. Só que o que é que acontece? As diferenças sociais, as diferenças históricas, as diferenças culturais não permitem essa visão como se fosse um único continente. Fisicamente, né, à primeira vista, quando a gente para olhar, parece que é tudo um único continente, mas aí você tem essas diferenças, você tem essa questão histórica e cultural, né? Vale lembrar que a gente está falando, né, meu povo, de duas culturas, de civilizações asiática e europeia, das mais antigas do planeta. E, consequentemente, essa ancestralidade faz com que essas diferenças estabeleçam esses territórios. Tá certo? Localização do continente europeu. Vale lembrar, meu povo, que é importantíssimo e básico, né, a gente conhecer e saber a localização, não só nossa, não só do Brasil, mas também tentar perceber a localização dos demais continentes que a gente estuda. Como a gente pode perceber, o Brasil está localizado aqui numa zona tropical, né, por mais que a gente tenha uma pequena parte do território no hemisfério norte, toda essa faixa aqui dificilmente vai apresentar climas frios, né, com exceção às elevadas altitudes, e aí a gente precisa ficar atento para não cometer nenhum tipo de equívoco bobo, né, que a gente aprendeu isso aqui observando paralelos, meridianos, lá no 6º ano, viu? Acredito que todo mundo lembre. Localização do continente europeu. Né? O continente europeu está completamente localizado no hemisfério norte. Parte do continente europeu, né, no extremo sul, no círculo polar ártico, tá certo? E completamente localizado no hemisfério norte, em uma zona subtropical. Observando essa zona subtropical, a gente consegue já estabelecer questões climáticas, questões de vegetação, que vamos já observar, tá? Fica atento. Ah, Caio, mas essa representação tá tão estranha, né? A África tá com uma proporção muito distante, muito diferente, muito grande e tal. Isso é normal, tá? A gente precisa observar que o tipo de projeção cartográfica, matériazinha aí, ó, revisão zona pesada do 6º ano, o tipo de projeção cartográfica, ele vai escolher quais são as áreas que ele vai trazer mais definição, quais são as áreas que ele vai trazer menos definições, tá certo? Vamos observar aqui, dar continuidade, ó. Quando a gente fala de clima, quando a gente fala de vegetação, está tudo interligado. Se eu associo a característica do clima, se eu conheço a característica do clima, eu consigo associar diretamente a característica da vegetação, tá? Eu preciso memorizar todos esses climas e todas essas vegetações? Não. Se você conhece a característica do clima, obviamente você já vai perceber o tipo de vegetação. Vamos observar aqui com mais tranquilidade, ó. Clima temperado, estações do ano bem definidas, menor variação de temperatura no litoral e maior variação no interior. Clima mediterrâneo, temperaturas amenas, verões secos e invernos chuvosos. Semiárido, baixa precipitação, né, entre 250 e 499 milímetros anuais. Frio, baixas temperaturas, invernos longos e verões curtos.
né, precipitação em forma de neve. Polar, temperatura média anual abaixo de menos 10 graus Celsius, tá? Bem frio. Precipitação de neve em todas as estações. E frio de montanha, né, como o nome já fala, ocorre em altitudes elevadas e baixas temperaturas o ano todo. Caio, e agora? Como é que eu vou associar ao tipo de vegetação? Aqui, né, meu povo, a legenda está trazendo a cor, aí está dando uma facilitada. Mas vamos para um exemplo que eu gosto bastante de citar. Vamos supor que você coloque uma folha de alface na geladeira, sem colocar nenhum recipiente, sem colocar ele protegido por nada. Você coloca lá, destampado mesmo. Com algumas horas de exposição às baixas temperaturas dentro da geladeira, o que é que acontece com essa folha de alface? Ela vai enrugar, ela vai ficar com as bordas dela como se tivesse queimado, pega fogo. Por quê? É um tipo de vegetação que não tem condição de sobreviver em baixas temperaturas. Se eu sei que a vegetação precisa de luz solar, a vegetação precisa de água e um tipo de solo para conseguir fazer a fotossíntese e se desenvolver, quanto mais luz solar, quanto mais água e quanto mais fértil for o solo, mais desenvolvido vai ser essa vegetação. Vou citar para vocês a situação da tundra. A tundra é uma vegetação de clima polar, que passa, em média, somente 4 meses exposta à luz solar. O restante do ano, ela fica sobre camadas de gelo de até 70 centímetros. E aí, Caio, você vai observar a tundra com caule, folhas, raízes profundas? Não. O processo de evolução fez com que a tundra, para sobreviver a essa condição extrema de temperatura, ficasse reduzida ao solo, ao perfil do solo, raízes pequenas, raízes também reduzidas, justamente para diminuir o seu tamanho e diminuir a área que precisaria de fotossíntese, e aí conseguir passar por um inverno e passar por boa parte do ano congelada, literalmente, tá, meu povo? Literalmente congelada. Diferentemente, quando a gente para observar, uma floresta temperada, porque aí você vai observar uma vegetação que possui as 4 estações do ano bem definidas, com dia e hora bem certinho para começar, né? Diferente da nossa realidade, que praticamente a gente só conhece sol e chuva, né? Em algumas regiões do planeta, no caso da região temperada e de regiões subtropicais, você vai conseguir observar vegetações conseguindo se desenvolver. Logicamente que a gente não vai ter no continente europeu a mesma exuberância florestal, a mesma exuberância vegetal que a gente observa na floresta amazônica, por exemplo. Porque o que é que acontece na floresta amazônica? Uma floresta localizada na linha do Equador, no paralelo equatorial, com água em abundância o ano todo e luz solar em abundância o ano todo. A receita ideal para uma fotossíntese também abundante. Consequentemente, você vai ter espécimes que podem atingir até 65, 66 metros de altura. Mesmo o solo amazônico não sendo tão fértil como o imaginário popular pensa. Certo? Se a gente para observar a vegetação das pradarias, por exemplo, é uma vegetação muito semelhante aos pampas gaúchos aqui no Brasil. Que aí você vai ter áreas de gramíneas, áreas extensas de gramíneas, com alguns arbustos, né, com alguns poucos arbustos, ideal para a criação de gado, ideal para a pecuária bovina. Vegetação de altitude vai ser muito semelhante à tundra. Só que, no caso da vegetação de altitude, as condições ainda são mais extremas, e aí o processo de desenvolvimento dessa vegetação também vai ser bem menor do que a situação em que a tundra permanece. E vegetação desértica, né, meu povo? Nosso semiárido nordestino já traz características de uma vegetação com escassez de água praticamente o ano todo, que se desenvolve pouco, justamente também para sobreviver. Né? Não é porque a temperatura é mais alta que você vai ter condições de fazer a fotossíntese. Eu vejo, às vezes, a gente faz alguma confusão, que, Caio, eu tenho a temperatura mais baixa na tundra. Certo, mas a condição ela é tão extrema quanto a condição de um cacto no semiárido nordestino. Falta água, tem luz do sol em abundância, massa, legal.
mas o solo é ácido e falta água. E aí, como é que desenvolve esse espécime vegetal? Tá vendo aí, meu povo? Conhecendo o tipo de clima, você já vai estabelecer o tipo de vegetação, já vai conseguir associar, um processo bem tranquilo, tá? Lógico que precisa ler para entender, ver as imagens na próxima aula. Eu vou trazer todas essas imagens, esses exemplos de vegetação que eu estou fazendo para vocês, porque aqui é mais uma introdução, tá certo? E vamos lembrar, né, meu povo? Semana passada eu pedi aí uma interação. Tem dúvida, tem pergunta, quer que eu repita alguma coisa? Por mais que a gente tenha um delayzinho, deixa aí nos comentários, que aí a Ju hoje está dando uma força para mim. Ela me passa, se não der tempo de eu responder hoje, na próxima aula eu começo tirando essas dúvidas e fazendo uma repetição de algum conteúdo que alguém não tenha entendido. Tranquilo? Vamos embora. Área de ocorrência da tundra. Percebam, meu povo, que ela vai ser localizada no extremo norte, muito distante de áreas urbanas e urbanizadas, por exemplo. Olha a média de temperatura que a tundra vai precisar conviver. Média, tá? Pode ser mais baixa, menos 10 graus Celsius. E aí o que é que a gente percebe? Uma estreita região na Sibéria, uma estreita região no norte europeu e algumas ilhas aqui como a Nova Zelândia, tá certo? O que é que a gente tem que entender, meu povo? É um bioma no qual as baixas temperaturas impedem o desenvolvimento das árvores. E a tundra tem um detalhe extremamente importante, que ela ajuda na compactação dos solos nessa região. Uma região essencial, meu povo, para o fluxo de petróleo e gás natural entre Ásia e Europa. Outra vegetação que eu trago para vocês, inclusive já ouvimos falar dela no ano passado, são a boreal e a taiga. Caio, posso chamar de boreal? Posso chamar de taiga? Pode. Mas qual é meu conselho? Se você falar só taiga, muita gente vai lembrar só do Canadá, porque é o principal tipo vegetal que existe no Canadá. Por isso que eu trago para vocês também o termo boreal. Aí, faz referência lá à aurora boreal? Exatamente. Faz referência ao norte, ao hemisfério norte do nosso planeta. Olha as características. Um clima frio, invernos longos, verões curtos e a precipitação em forma de neve. É um bioma predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico é o continental frio e o polar. Percebam, meu povo, que até então nós estamos observando características climáticas, características vegetais, relacionadas a baixíssimas temperaturas. A exposição de baixíssimas temperaturas. O que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso compreender? Tem temperatura baixa, a vegetação vai se desenvolver pouco. Tem temperatura baixa, essa vegetação vai impedir, por exemplo, no caso da taiga, vai impedir, por exemplo, a ocupação daquela região. Porque como é que as pessoas vão conviver, né, em grande número, né? Como é que você vai desenvolver uma grande zona urbana em uma região de baixíssima temperatura? Tem esse aspecto também, tá? Temperada ou subtropical. Aqui já começa a aquecer um pouco. Não fica tão aquecida aí como a nossa situação na faixa equatorial, mas você tem uma elevação de temperatura até que legal. Lembrar, clima temperado, 4 estações do ano bem definidas. Você vai ter o verão, outono, primavera, o inverno, tudo bem bonitinho, com dia e hora para começar, com dia e hora para acabar. Não é a nossa realidade aqui, principalmente no Nordeste brasileiro, tá certo? Não adianta ficar imaginando, vendo filme na TV, vendo série, vixe, Caio. Aqui em casa tem um pé de jambo lá no quintal que as folhas estão caindo, né? Tá se preparando para enfrentar o inverno? Tá não. Esse pé de jambo aí, na verdade, ele já deve, né, não estar mais entre nós. E aí você tem que se preocupar já em cortar para poder evitar qualquer tipo de acidente. Não vai acontecer na nossa situação. Cara, pode acontecer, pode não, viu? Para que isso aconteça, a mudança climática no nosso planeta precisa ser drástica. E caso Deus o livre, ela aconteça, meu povo, vai ser difícil a gente estar aqui e ver essa história acontecer. Estações do ano bem definidas, como eu falei, com menores variações de temperatura nas áreas próximas do litoral, presença de árvores caducifólhas, ou seja, perdem as folhas para se preparar
para o rigoroso inverno. E aí, por que é que isso acontece, Caio? A gente está falando de uma condição de inverno diferente da nossa. O que é que a gente lembra de inverno aqui no Brasil? Chuva. Nesse caso, meu povo, como as temperaturas são mais baixas, o que é que você vai ter como referência de inverno? Neve. Temperaturas muito baixas, a precipitação vai ser em forma de neve. O que é que a vegetação faz para se adaptar à ausência de luz solar e diminuir o fluxo de fotossíntese? Diminui a área que precisa receber a seiva. A folha, durante o verão, né, e aí matériazinha básica também do 6º ano, ela vai ter uma importância nessa captação de luz solar. Só que no inverno tem uma redução dessa exposição de luz solar. E aí? Eu vou ter que produzir seiva, vou ter que produzir energia para uma parte que não tem serventia, e aí a evolução das espécies faz com que exista essa preparação para passar pelo inverno rigoroso, e aí na primavera voltar a fluir normalmente, tá? Presença de árvores caducifólias, já falei, vamos para o próximo. Clima frio de montanha, né, meu povo? E a vegetação de altitude. Falou em altitude, lembra. 6º ano também. Eita, hoje está um supletivo do 6º ano, viu, menino? Aumentou a altitude, diminui a pressão atmosférica. Diminuindo a pressão atmosférica, diminui a temperatura. É uma relação super simples da gente lembrar. Aumenta a altitude, diminui a temperatura. Diminui a altitude, aumenta a temperatura. A cada 100 metros de variação de altitude para mais ou para menos, meu povo, você vai ter a variação de aproximadamente 1 grau Celsius, tá certo? Vai mudar em caso de proximidade com o oceano ou distância dos oceanos. Beleza? Vegetação de altitude, né? O clima frio de montanha. Baixas temperaturas associadas às elevadas altitudes. O solo permanece coberto por neve durante boa parte do ano. Vegetação escassa, pouca vegetação. Vamos lembrar também, né, meu povo, que se não tiver solo, por mais que você tenha uma espécie que se adapte à questão do frio, à questão da falta de iluminação solar, precisa ter o mínimo de solo fértil possível. Se for um solo completamente rochoso, é bem pouco provável de você ter uma vasta variação de vegetação. Encontra-se sobretudo nas cadeias montanhosas como Alpes e Cordilheira Escandinávia. E para encerrar, meu povo, Mediterrâneo, tá? Mediterrâneo, ele vai se assemelhar, ele vai chegar próximo da nossa situação equatorial. Se a gente parar para observar aqui, ó, a região mediterrânea é justamente a região do mar Mediterrâneo. Lá, a faixa de transição, né, é que a gente pode falar dessa forma, entre a Europa e a África. E aí, cara, o que é que eu vou perceber? Você vai perceber temperaturas relativamente mais elevadas do que os outros que eu citei agora há pouco. Se eu tenho temperaturas mais elevadas, isso me indica o quê? Que eu tenho mais exposição à luz solar. Consequentemente, eu tenho um dos fatores aí para ampliar e favorecer o processo de fotossíntese. Vamos ver a descrição aqui bem bonitinha. Estação do verão é seca e o inverno chuvoso. Para a gente isso aqui parece estranho, porque o nosso verão é chuvoso e nosso inverno é seco, né? No nosso clima tropical atlântico. Vegetação mediterrânea, vegetação composta por pequenas árvores distanciadas umas das outras. Os troncos são largos e com poucas folhas, para uma melhor adaptação à condição tanto quanto árida. Não chega a ser tão árida, né, meu povo, como aqui no semiárido do sertão nordestino, que aqui o negócio é sério, tá? Mas, diferente das outras regiões, principalmente das regiões temperadas e regiões subtropicais do continente europeu, o que é que nós percebemos? Uma maior quantidade de iluminação solar, precipitação em forma de chuva, não em forma de neve, em forma de água bonitinha, água no seu estado líquido maravilhoso, e aí vai infiltrar no solo, vai dar uma força no processo de fotossíntese, e inverno e verão, né? Essas duas estações do ano. O processo de adaptação faz com que você tenha troncos mais largos e com poucas folhas, justamente diminuindo a quantidade de folhas,
Você vai até diminuir a capacidade de absorção de luz solar, mas você também diminui a área que precisa ser alimentada, se é que a gente pode falar assim. Certo, meu povo? Para fechar mesmo, valendo, e aí partir para as perguntas, espera aí a interação, né? Vamos interagir. Relevo. O relevo europeu, meu povo, ele é um tanto quanto simples da gente compreender. Porque você vai ter as regiões que a gente conheceu também no sexto ano, supletivo pesado, em dobramentos modernos, né, que são formas de relevo recentes, originadas a partir do choque da colisão entre as placas tectônicas, na movimentação convergente, e nas porções centrais, muito parecido com a situação do Brasil, dividida em planaltos e planícies, e algumas depressões, principalmente se a gente for falar da Holanda, tá certo? O que é que a gente percebe? Dobramentos mais antigos, né, da Europa, altitudes médias inferiores a 2.500 metros, só que nessa região mais ao sul, formações mais recentes, né, como o Monte Branco ou Mont Blanc, com 4.800 metros de altura, e a altitude média dos Alpes é entre 2.000 e 3.000 metros, ou seja, uma região de formação super recente. Lembra, estou falando de recente em relação ao tempo geológico, que é o tempo da Terra, 4,5 bilhões de anos. Se eu estou falando recente em relação a esse tempo, a gente não consegue perceber esse tipo de transformação, não. Dobramentos modernos têm em torno de 350 milhões de anos. Beleza, meu povo? E aí, vamos para a interação, vamos interagir aí, fazer pergunta, trazer dúvida, pedir para repetir alguma coisa, tá alguma coisa, Ju? Caio, o Kaique, ele trouxe aqui uma pergunta, te perguntando o que define as datas de início das estações do ano no Brasil. Mais um supletivo do sexto ano. Não é no Brasil, viu? É no planeta, por causa do movimento de rotação e translação da Terra. A partir do movimento de translação da Terra em relação ao Sol, você vai estabelecer, de acordo com a luminosidade solar, as estações do ano. Mas vale lembrar, viu, meu irmão? Quanto mais próximo da faixa equatorial e quanto mais próximo das faixas polares, menos a gente vai conseguir perceber variação de clima, tá certo? Por isso que a gente não percebe variação de clima no nosso caso, na nossa região, né? Seria muito massa, seria interessante, mas infelizmente não percebemos. Caio, pode acontecer. Para que isso acontecesse, meu povo, a primeira coisa que precisaria mudar seria a temperatura das correntes marítimas que passam aqui no Oceano Atlântico. Se muda a temperatura da corrente marítima no Oceano Atlântico, você vai mudar o ciclo de ventos no planeta, e aí muda tudo, né? Portanto, se você quer conhecer neve, se você quer conhecer essas características das quais eu citei, no Nordeste vai ficar muito difícil de você ver. No Nordeste brasileiro é muito difícil de você ver, viu? Tem mais algum, Ju? Não, Caio, por enquanto é essa. E aí Pronto, eu vou aproveitar, né, que eu estou aqui para lembrar a galera que não deu a presença ainda, que garanta a sua presença, beleza? E o código da nossa aula é 9AG04. 9AG04. Pronto, Caio? Pronto, meu povo. Anota esse código aí, viu? O pessoal que está assistindo no YouTube, vacila não perde o código não, senão vai ficar sem a presença. Valeu, meu povo. Até a próxima aula. Traz dúvida, coloca a dúvida aí no grupo para a gente já começar a aula tirando dúvida, respondendo perguntas. Tá certo? Bora interagir, meu povo. Bora interagir que só eu falando não tem graça não. Beleza?